Pessoal, boa noite, muito boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso evento Embalagem, o ponto de contato mais importante nas exportações. Meu nome é Thomas Weber, sou economista e administrador de empresas, docente da UNP e técnico do PEX. E irei auxiliar hoje o nosso ilustre convidado, palestrante Alexandre Rocha. Com o evento de hoje, queremos levar para os nossos empresários conhecimento ligado a um assunto que é muito interessante, né, extremamente interessante. Mas, por outro lado, também envolve uma certa complexidade até pela sua diversidade, que são as embalagens, né, no processo de exportação. Então, temos hoje o prazer de receber o Alexandre. Alexandre Rocha é CMO, né, Chief Marketing Officer da Mater Comics, né. Alexandre também é historiador, com 10 anos de experiência em marketing. Ele atua na internacionalização de marcas e posicionamento de produtos no exterior. É especialista na aquisição de leads, nutrição e geração de vendas através de SEO, Google AdWords, Bing Ads, Social Media e Facebook Ads. Alexandre, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thomas. Boa noite a todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito feliz em lhe receber aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Estamos muito contentes em organizar esse evento contigo. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que fazia um tempão que eu não pegava uma sala tão lotada. Coisa boa que vocês vieram. Muito bacana. Já estamos aqui com 82 pessoas conectadas. Como tinha dito, né, o Alexandre, ele é CMO, né, Chief Marketing Officer da Mater Comics. A Mater Comics é uma empresa de soluções de gerenciamento de negócios internacionais. Oferece aconselhamento estratégico em operações de comércio exterior e marketing internacional. O time da Mater Comics gerencia todos os fornecedores, parceiros e processos de importação, exportação, gestão de marca e câmbio, cuidando todos os envolvidos pelo melhor caminho burocrático tributário, né? Então, dentro desses serviços estão, entre outros, né, estudo de viabilidade de importação e exportação, redução do ICMS, né, de importação pelo acesso a regimes especiais de tributação, pesquisas de fornecedores internacionais, pesquisas de mercado internacional, né. E, além disso, né, eles estão com um serviço de consultoria bem inovador, auxiliando empreendedores para vender pela Amazon nos Estados Unidos. Pessoal, em relação à organização do evento, né, a palestra do Alexandre vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora, certo? Caso surjam dúvidas, alguém queira fazer um comentário durante a palestra, vocês têm aí a função do chat, certo? Podem registrar as dúvidas, as perguntas, e no final da apresentação, eu vou direcionar essas perguntas ao Alexandre para que ele possa endereçar essas questões, certo? Então, fiquem muito à vontade, podem registrar aí no chat as dúvidas, a gente vai ter maior prazer em respondê-las, né, no final do evento. Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e estou passando a palavra para você. Obrigado, Thomas. Obrigado a todas e todos que estão por aí. Thomas já apresentou a Mater, então se a gente precisar, depois num contato mais pessoal, a gente conversa sobre isso. Eu tenho um desafio interessante no dia de hoje para tratar com vocês, porque em 1 hora é pouco tempo para que você fale de muitos detalhes sobre embalagens, mas ele é o tempo certo para que a gente converse da importância desse item e quais são os papéis dele. Eu sou uma pessoa que veio de agência, que sempre trabalhou tentando deixar as coisas bonitas, e vocês vão ver que nesse caso aqui, o design está na sua forma mais pura, tá? E ao final eu vou perguntar para vocês, para ver se todo mundo entendeu. Então, a embalagem, como a gente colocou como título da palestra, da capacitação, é o principal ponto de contato da sua empresa nas exportações. Pode ser que a sua assinatura de e-mail seja a sua embalagem cada vez que você envia uma mensagem ou conversa com o fornecedor ou com o cliente. E se você ampliar esse conceito de embalagem, vários outros pontos podem ser mudados. Aqui nós vamos falar da embalagem do seu produto. E aí, atendendo a uma demanda que
que o PEX me passou. A gente vai falar muito mais de produtos como alimentos, não que a gente não possa tirar dúvidas de outros produtos que exijam isso, ou produtos que são tratados como alimentos, tá? E se vocês saírem daqui guardando esse mantra, eu já vou ficar satisfeitíssimo, tá? Que é, a embalagem protege o que se vende e vende o que protege. Na minha época de dar aula de história, eu até faria uma brincadeira com os alunos para que a gente gritasse isso muito alto, pelo menos umas 3 vezes, para a sala do lado ouvir. Aqui, como não dá para que eu ouça vocês, pode fazer um post-it desse, colar no seu espelho, porque se você pensa em exportar, o mantra é esse: a embalagem protege o que vende e ela vende o que protege. Então, o meu desafio é mostrar para vocês quais são as limitações de logística que a embalagem precisa atender, quais são as limitações que a tua identidade, ou seja, a tua marca precisa apresentar nesse material, e o caminho que a gente utiliza já há algum tempo para fazer isso acontecer é o da experiência. Ou seja, você vai criar uma experiência para vários pontos de contato que o teu produto vai ter. E não é necessariamente apenas com o cliente final, tá? Quando você fala de exportação, existem vários outros passos aí no meio do caminho que são importantes. Então, existem algumas perguntas guia, e quem mencionou isso foi o Toninho, um querido da Vale Overseas, que ele simplificou. Ele tem esse poder de tornar algumas coisas muito mais simples, que é para quem você vai exportar, para onde você vai exportar e como vai. Para quem é para o seu público, com quem que você vai falar lá do outro lado, para onde é o seu país de destino, o seu continente de destino, e como ele vai. Porque se, por exemplo, você vai exportar para a própria América Latina e vai por terrestre, tem um modo de cuidar dessa embalagem. Se vai por avião, vai pelo aéreo, tem outro modo de cuidar dessa embalagem. Se vai por marítimo, tem outro modo. Se ele vai pegar uma parte de cada um desses, que é o que ou você combina o marítimo com o terrestre, ou o aéreo com o terrestre, na grande maioria dos casos, esse como vai ele se torna muito importante, porque até o tamanho de algumas embalagens que a gente vai conversar aqui, ele vai mudar. Tá? Então, a embalagem deve, e aqui, se alguém te disser qualquer coisa fora disso, e a única grande afirmação que eu vou dar aqui para vocês é: ela deve vender, ela deve envolver, ela deve conter, ela deve proteger no momento de consumo, movimentação, comercialização e transporte. A embalagem, não à toa, é chamado o ponto de contato mais importante. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque não é um trabalho simples, não é todo designer que entende de embalagens, tem muito gerente de produto que entende muito de embalagem, mas não sabe desenhar. Então, fiquem atentos, porque essa é a hora que faz a diferença você estar bem acompanhado, tá? Porque a embalagem é uma ferramenta de marketing. E o marketing, ele não é só venda, ele não é só contato com o consumidor, ele não é a tua cadeia toda vendo que a tua marca está bem posicionada, ela está tendo o seu próprio diferencial da maneira correta. Então, se ela é uma ferramenta de marketing, você está falando de um dos pilares administrativos da empresa. Então, ela tem que ser tratada como tal. Ela é que vai levar o teu produto às mãos do teu novo público, que é o que você pode estar querendo fazer quando você faz uma expansão, por exemplo. Então, existe um termo, para quem trabalha com comércio exterior, que aqui eu vou sempre chamar de COMEX, tá? Que é a unitização. Normalmente, e aqui eu estou tomando um exemplo de supermercado mesmo, você vê a caixa de leite com uma embalagem. Aquela caixinha que você tem a longa vida, né, que é uma Tetra Pak, ela tem alguns outros formatos, mas você vê que não tem uma grande diferença. Eu não estou falando do saquinho de leite, estou falando da caixinha mesmo. Você vai ter um pack com caixas de leite, que é aquela caixa que você leva para casa. Você vai ter o fardo com packs com caixas de leite. Você vai ter o pallet com fardos com packs com caixas de leite. E você vai ter o container com pallets, com fardos, com packs, com caixas de leite. Esses são os níveis de embalagem nesse exemplo que a gente está colocando.
sim, o seu designer, a equipe que cuida da sua embalagem, ela tem que pensar em todas essas etapas. Por exemplo, existe um limite que as pessoas podem descarregar, um ser humano pode pegar nas costas e colocar, tirando de cima, certo? De um pallet, por exemplo. Isso não é livre. A gente coloca sempre aqui dentro um máximo de 25 quilos, tem lugares que aceitam 30. Então, imagine que esse pack, que é uma embalagem que às vezes vem em cima de um fardo, esse cuidado tem que ser tomado em todas as etapas. Então, quando você vê o processo de unitização, que uma empresa como a nossa consultoria até pode trabalhar com isso, mas você vai ter muito mais experiência vinda dos teus despachantes, por exemplo, e essa é uma discussão que a gente tem muito, quando você precisa fazer algum tipo de alteração ou usar uma embalagem que não seja uma embalagem convencional, esse trabalho é muito maior, por isso que às vezes a gente padroniza mesmo. E aqui eu vou dar alguns exemplos de problemas que isso pode trazer. E eu não estou falando só de problema de perder carga não, tá? Então entendam que a gente está falando de um verdadeiro iceberg, e não apenas da pontinha que está ali em cima que a gente está vendo a caixa de leite. Quando se fala em exportação, toda a cadeia precisa ter a sua atenção. Então, por exemplo, quando você pega uma exportação de manga, como é o caso, veja que você tem o selinho que vai na manga, ele é parte da embalagem, a rede, que é feita de um tipo especial de isopor, e tem outras embalagens também assim, feitas de plástico, e aí ela está numa embalagem de papelão. E disso, ela vai ser paletizada. Então, o pallet que vai no avião, ele é um pouco menor, ou ele pode ser um pouco mais comprido quando ele vai por aéreo. Quando ele vai por navio, ele tem um padrão. E aí você tem determinados grupos que vão ser levados dessa maneira. Então, a embalagem protege e vende, certo? E aí você vai pensar, mas ela não tem que vender só lá na gôndola, só quando ela chegar no consumidor final? Não. Porque se, por exemplo, a sua embalagem está mal montada, ela está mal estruturada em cima de um pallet, ela pode simplesmente não embarcar, ou embarcar da pior maneira possível. Você tem que facilitar para as pessoas que estão fazendo esse manejo no porto, porque essa turma é a que menos está ligando se vai dar certo. Se o pallet escorregou e caiu, você vai ter um problema de atraso, às vezes você pode perder mercadoria, e até achar o culpado, é um problema da estrutura que embalou. Então, esses muitos cuidados que vão em todo o processo, isso o despachante vai acompanhar com você passo a passo, e quem já fez o PX sabe o quão importantes são essas etapas para que você esteja de olho, e esteja tranquilo também com quem você está trabalhando. É interessante que ela vende até para o pessoal que está trabalhando no transporte. Olha que trabalho organizado, essa empresa aqui está de acordo. Isso para fiscal, para fazer liberação de mercadoria, se os documentos estão no lugar certo, enfim. Existe um processo que a embalagem precisa receber. E aí tem alguns desafios de logística para o design de embalagem. E design aqui, ele está no seu ponto maior. Não existe, assim, são raros os lugares em que design está tão bem aplicado há tanto tempo, certo? Você não vai poder trabalhar com um designer pouca coisa, não. Existem especializações em embalagem para pessoas que entendem muito mais de materiais, e a logística que nos dá os maiores desafios. Não é a identidade. Um deles é como facilitar o manuseio, o transporte, a movimentação e a estocagem. Vou dar um exemplo, é que eu não consegui essa foto. Mas aqui em Natal nós temos um restaurante, e quem fez essa embalagem, inclusive trabalha conosco, ele estava trabalhando para uma agência nessa época, que ele conseguiu juntar, usando ainda aquelas próprias embalagens de isopor de marmita, que tem um fecho normal, não é aquela que você passa, que é de metal, ele conseguiu fazer uma maleta que comportasse isso. E isso foi um diferencial para esse restaurante maravilhoso, porque virou uma embalagem única. E outra, ele conseguiu dar um destaque para a marca. Então esse manuseio e transporte, não sei se vocês já viram muitos TikToks e stories de pessoas que pegam a caixa de uísque e vão mostrar para um amigo, e quando eles estendem a garrafa cai. Pronto, aquilo é um problema de embalagem, porque a pessoa está confiante que aquilo não vai acontecer. A garrafa é muito pesada para o fecho que tem embaixo. E naquele caso, tornaria a embalagem muito mais cara se eles fizessem um fecho que não desse problema. Então, alguns dos desafios que estão aí, porque
o cliente ele já tirou aquilo do supermercado, né? Vai ver que o supermercado ele não reclama quando alguma embalagem amassa, etc. Os principais métodos de você fazer isso, e aí eu estou voltando aqui, que existem vários outros, é um anticorrosivo. Às vezes você precisa transportar o material de uma maneira que ele não se... ele tem um nível de acidez ou carrega algum tipo de produto que ele não pode entrar em contato com outra coisa, então esse anticorrosivo vai servir para isso. E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como a gente faz exportação de óleos essenciais, tá? Por exemplo, você conseguiu uma essência. Eu vi até que tem uma querida cliente nossa aqui, que imagine que eu tenho um óleo de manjericão. Eu vou viajar aqui para não falar o produto dela. Tá? Eu consegui um óleo essencial de hortelã, que pronto, hortelã é mais comum. Esse óleo ele não pode ser transportado numa embalagem convencional, você precisa colocar em galões grandes, aqueles de óleo mesmo, porque é inflamável, é um óleo, certo? As embalagens farmacêuticas, que se a gente for colocar a caixinha, coisa com comprimido, meu Deus, que sumiu o nome agora, Thomas, me ajuda? Aquela que você destaca, fura com o comprimido, a cartela, ela é uma outra embalagem. E existem dúvida agora, viu, Alexandre? Eles ainda vêm com uma outra embalagem, porque eles podem carregar, por exemplo, uma pequena seringa e depois ela vai ter um plástico envolvendo isso. As embalagens plásticas, que eu vou detalhar no próximo slide, só para vocês terem uma dimensão de quantos materiais e até uma fonte, então fiquem tranquilos, essa apresentação vai para vocês. Vocês vão poder clicar lá e ver o site que eu estou colocando. Embalagens flexíveis, eu vou trazer alguns exemplos de embalagens flexíveis aqui, que são, por exemplo, a que a gente utiliza em farináceas, certo? Alexandre, recebemos uma ajuda aqui, viu, da Adriana. Ela disse que o nome dessas caixinhas é blister. Correto? Sim, você tem os nomes muito mais técnicos, tá? Muito obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. A gente vai falar aqui para o exportador, e como eu não estou especificando para a farmácia, mas se você tiver também alguma dificuldade, me procura, porque a gente já teve algumas experiências para trazer material para farmacêuticos grandes, e dá até para ver no site. Então, é bem interessante o desafio, porque às vezes tem remédios que eles não podem ter variação de temperatura, então até o container precisa ser refrigerado, tá? Se você fizer, por exemplo, um transporte de material para diabetes, tem algumas seringas que precisam ir. É o que a gente assistiu muito agora com as vacinas, tá bom? Então aqui, por exemplo, só para a gente falar de plásticos, de polímeros, essa variedade de exemplos de aplicações que você vai poder achar nesse site, que é o Packaging and Labeling, .com. Aqui, eles são muito precisos, é um site super bacana. Para quem é mais preso a ficar olhando detalhes, vai se divertir olhando esse site, sim. Entenda, você vai precisar de um processo de validação da sua embalagem, tá? Aqui é legal para você ter repertório para conversar com quem vai desenvolver para você, porque daí vocês podem tirar uma super inovação. Mas entendam, na hora que chegar para a empresa que produz a embalagem, você vai ver que qualquer detalhe muito diferente, ele vai se tornar muito mais caro. É que nem gráfica. Se você quiser fazer uma coisa muito fora da curva, você vai ter que comprar faca, você vai ter que fazer coisas diferentes e isso se torna mais caro. Pode ser que vale a pena, certo? Então, percebam que até agora eu só tenho falado de desafios de logística, tá? E aqui é um exemplo para vocês verem. Eu copiei literalmente, fiz um print da página deles. As regulamentações governamentais, aqui você vai precisar de alguém de comércio exterior para anotar especificamente o que você quer enviar e para onde é. Então, às vezes, existem regulações governamentais, existe uma parte cultural que você precisa atender, até de destaque para determinadas informações. Então, rótulos nutricionais, prazo de validade. Às vezes, nas caixas, você indica um tempo de prateleira, depois de você abrir esse pack, por exemplo. Produtos nocivos, porque produtos nocivos são diferentes em vários lugares. Então, você tem lugares que dizem o que você precisa indicar. Por exemplo, a União Europeia tem uma sequência com a maior quantidade para a menor quantidade.
tem uma maneira de ser feito isso, e eu não vou conseguir especificar vários lugares, eu vou dar uma visão geral para vocês. E essas regulamentações governamentais, às vezes, vêm com certificações, tá? Então, tem produtos brasileiros, por exemplo, que ganham certificações de orgânico brasileiro. E, às vezes, só são esses produtos que são aceitos lá fora, ou que eles são melhor aceitos pelo público. Então, essas regulações, elas são muito importantes. E como eu não posso especificar do lado de cá, eu posso até tirar algumas dúvidas, porque às vezes necessita da gente aprofundar um pouco, mas tem coisas que são muito objetivas e você vai ver que não é um problema, um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, Estados Unidos, tá? Eu tenho um sócio norte-americano, então eu posso falar com muita propriedade. Os norte-americanos, eles são muito literais, eles não brincam em serviço. Você vai ver que os negócios, para eles, não são só uma coisa séria, mas eles levam a cabo a parte de regra. Nós aqui no Brasil, principalmente os latinos, a gente sempre acha que tem um jeito de dar um jeitinho, dar os seus pulos e fazer acontecer. Não é assim que funciona. E a coisa mais importante que eu posso te dizer, se você vai começar a exportar, registre a sua marca, tá? Nós não fazemos registro de marca, eu conheço profissionais maravilhosos que fazem isso, mas registrar sua marca, tanto aqui quanto no lugar de destino, é condicional, certo? Eu já vi muitos negócios que não avaliaram direito, e agora mesmo, a gente tem casos de produtos da Amazônia que alguns conseguem vender na Amazon e outros não, por causa do nome. Você tem um processo de registro de marca até dentro da Amazon para chegar. Então, como é um canal muito interessante, afinal de contas, eles fazem a distribuição nos Estados Unidos, o volume de pesquisa é muito alto, você precisa fazer o registro nos Estados Unidos, precisa registrar a marca lá dentro. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você também necessariamente tenha que trabalhar com profissionais nessa parte, mas eu indico que faça. Eu pago para registrar nossas marcas, os nossos produtos, às vezes são ideias, porque agora que a gente está até conversando com turma que faz exportação de obra de arte, e eu como historiador que tive contato com o IFAM, que é quem cuida dessa parte de patrimônio nacional, esse trabalho de registro está sendo simplificado, ele está sendo muito mais interessante. Então, a hora que vocês quiserem dar uma olhada, aqui tem um link da FDA, Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, que você vai ter vários detalhes de como é que eles classificam determinadas situações. Então, por exemplo, se você exporta um óleo essencial, vou voltar nele, ele vai ter uma classificação, porque ele é considerado uma droga, tá? Então, assim, não é que você vai poder fazer uma exportação de drogas ilegais, não é isso aqui, mas quando você fala em remédios, entra nisso. E a FDA é literal. Eles têm, de maneira muito objetiva, vocês vão notar uma maneira do norte-americano escrever que é muito interessante. Quem está acostumado a ler inglês vai perceber isso. Eles primeiro dizem como é que tem que ser e depois eles argumentam. A gente aqui fica argumentando para defender como é que tem que ser. Então, essa diferença cultural de ser direto e explícito, para mim é a maneira mais elegante de dizer como é que vocês devem olhar as coisas quando você vai pensar num mercado gigantesco e maravilhoso como os Estados Unidos, tá? Olhem também para certificações, lá eles têm um apreço pela certificação kosher, que é a certificação de produtos judeus autorizados para consumo judeu, porque eles têm uma série de restrições religiosas, que é interessantíssimo. É a mesma coisa quando você vai fazer trabalhos para os países árabes. A certificação halal é uma certificação que também toma vários cuidados, e eles são tão rigorosos que quando algum produto tem essa certificação, ele é tratado como de melhor qualidade, certo? Então aqui está um exemplo de uma pesquisa que a gente fez de farinha de mandioca, nos Estados Unidos conhecida como cassava flour. Percebam que a embalagem é uma embalagem flexível, praticamente igual para todo mundo, né? O que está diferenciando? É o teu posicionamento, tá? Eu vou colocar aqui como desafio para vocês que estão observando uma coisa. Tem uma embalagem dessas que ela está com erro grotesco. Quando eu disser, eu explicar esse erro num outro exemplo lá na frente, eu quero que você no chat me diga, aquela coisa que você falou da farinha de mandioca. Algo importante a ser visto aqui, é o primeiro passo do que eu vou falar sobre identidade, sobre a sua marca. Percebam
que eu tenho marcas que exploraram a própria macaxeira, vamos assim dizer, a mandioca. Temos marcas que exploraram uma identidade mais antiga, como a Red Mill, que outras foram para uma coisa mais sofisticada, outras são coisas mais alegres, outras têm um traço quase que infantilizado. Isso é parte da tua identidade, o quanto da tua identidade pode ir aí, mas percebam, as certificações estão na cara, a indicação de qual que é o produto está na cara da grande maioria. Essas são coisas importantes que elas vêm antes de definir. Tem que funcionar, tá? Tem que pensar como uma experiência. E o design já caminhou muito para isso, principalmente no digital, gente que está indo do digital e vindo para trabalhar com a gente, que teve experiência em user experience, em como que as pessoas usam o site. Quando o cara pega uma embalagem, é muito mais fácil conversar com ele, porque ele vai dizer, tá bom, o cara vai abrir, ele vai fechar como depois. É que nem a embalagem de café caro. Ela não é mais só aquela fechadinha que você corta e ela perde o vácuo, não. Ela é dobrável, tem uma alcinha. Então são coisas que vocês podem perceber que criam um diferencial, agregam valor lá no próximo passo. União Europeia. União Europeia é um bloco econômico, mas a integração que eles promovem, como uma moeda comum, uma livre circulação, ela é completamente diferente do ponto cultural. Então, às vezes, se você já foi a qualquer um dos países europeus, você vai facilmente notar uma diferença entre norte e sul clássica. Às vezes, mais ao norte, às vezes, você tem até movimentos separatistas, com classificações possíveis. Minha enteada sempre brinca que, por exemplo, até aqui na América Latina, ela por ter feito intercâmbio na Argentina, ela não é uma argentina, ela é cordobesa, né? Por uma brincadeira interna. Mas imagine isso de quem, por exemplo, está na Espanha, que você tem o catalão. Então, existem questões que você vai poder ler na European Commission, que o link está aqui, você na hora que receber a apresentação em PDF, você vai poder clicar, que estão para além, né? Eu vou continuar na ideia de um iceberg, porque você está sempre pensando que a transformação que você precisa fazer no seu produto é de idioma. Eu vou traduzir que está tudo certo. Eu recusei ano passado um cliente bem grande, que ele não pudesse pagar, mas ele achou que para a gente colocar o produto nele na Amazon precisava só fazer um registrozinho. E não é brincadeirinha, não. Você precisa levar a sua personalidade daqui para lá de uma maneira educada e que fique lá do outro lado. Então isso tem muito a ver com religião, com quem você vai falar. Eu falei de certificações que têm fundamento religioso, como a cocheira halal. Falar e pensar quais são os papéis masculinos do lugar que você vai colocar. Você imagina que você manda Eu tive um caso de roupa assim. Aqui no Brasil, eles eram muito agregados a um público LGBTQ+. E quando eles exportaram para a Itália, o público super hétero gostou das roupas. E o designer, ele ficou assustadíssimo. Como é que isso pode acontecer? Eu falei, cara, a moda brasileira. Você foi percebido por um público diferente. A tua comunicação está bem feita porque falou com todo mundo. Enfim, essa marca é maravilhosa. Eu espero em breve poder divulgar mais sobre ela nas redes sociais da empresa. Tá? Então, papéis masculinos e femininos. E aí eu estou colocando aqui, porque você pode ter, por exemplo, um produto exclusivo para não binários. Com uma boa equipe você consegue atingir isso. Então, você vai para um público exclusivo, ou que é importantíssimo que você tenha leitura em braille, certo? Essas são coisas muito importantes na hora que você pensar nesses papéis. Então aqui é um resumo muito pobre, mas a coisa mais fácil para tocar vocês nessa parte cultural que é masculino e feminino. Percepções de tempo e espaço mudam. Então, o que é uma validade de um mês para nós pode ser uma coisa que cause negação do público. Por exemplo, os níveis de conservantes em alguns lugares da Europa, principalmente Inglaterra, são muito baixos pela regulamentação. E se na tua embalagem já está dizendo que você, às vezes, teu produto não vai nem poder entrar com um tanto de conservante, mas a percepção das pessoas é dizer, isso aqui tem muito lixo para ficar segurando esse tempo todo aqui dentro,
ou essa embalagem é muito ruim para eu guardar onde eu tenho que guardar. Essas percepções, na hora que você monta a embalagem, elas precisam ser levadas em conta, tá? Então, pode ser que você precise de algumas adaptações. Foi um caso que aconteceu com uma pessoa nossa que simplesmente ele não quis mudar a embalagem dele. Ele fazia embalagem em vidro e para exportar para esse país, as pessoas consumiam mais em lata. E ele falou, a lata, além de deixar meu produto mais feio, eu fiz testes e ela baixa a qualidade do meu doce, então eu não quero. E ele tem toda a liberdade de simplesmente não querer exportar desse jeito. Tá? Tá, eu respondo todas depois, então. Tá, João? Mas só para ser rápido, como eu vi do QR Code, o QR Code é muito legal porque ele é uma tecnologia aceita na grande maioria dos lugares, mas entenda que não é todo lugar que você vai fazer exportação que as pessoas têm acesso à internet com facilidade, tá? Então você precisa dosar isso na hora que você manda, senão você acaba criando um negócio que ninguém vai nem usar. Então é legal ter o QR Code, mais um enderecinho embaixo, porque as pessoas às vezes... Isso é fácil, você pega e entende pelo Google mesmo eu consigo te entregar esse dado. Qual é o volume de uso da internet, se é desktop ou mobile, tá? Porque se é muito mais desktop, putz, já cancelou essa coisa de ter que se preocupar tanto com mobile. O mundo tá mobile first, tá? Principalmente para desenvolvimento de sites, que é uma coisa que, enfim, foi a minha escola dentro do marketing, eu vim do digital, né? Então, eu gosto, tá? Mas eu sou heavy user de internet, então tem lugares que você vai vender para um público muito mais velho, que esse público mais velho vai adorar teu QR Code. Então, é uma pesquisa antes, tá? Algo interessante que é normativo, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu tive uma intercambista aqui em casa, uma chilena, e ela me disse, quando pegou os produtos no Brasil, que achou muito maluco, que a gente não indicava algumas coisas. Olha o que o governo chileno faz na embalagem. Ele obriga a dizer se tem gordura saturada em excesso, sódio em excesso. Olha essa aqui, gordura saturada, alto em açúcar, alto em caloria. Isso aqui é casquinha, tá? O salame defumado, alto em gordura saturada, em sódio e em caloria. Biscoitinho doce, alto em caloria e em açúcar, certo? Então aqui é muito importante que você saiba, e o que para mim é a coisa mais interessante, tem gente de marketing que olha para isso e acha um problema. Eu amo, porque esses desafios fazem com que você traga coisas completamente diferentes para o teu cliente, crie soluções, mexa e tem um respeito que você precisa fazer atendendo aonde, qual é o tamanho desses selos, tá? Mas aí você precisa ter criatividade para poder trabalhar com isso. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam no chat. O que prevalece na hora da embalagem? Logística ou identidade? Eu estou lendo o chat aqui, tá? Eu quero saber de vocês. Tá dividido, hein? Identidade está ganhando. Logística agora passou na frente. Tá. Se o seu designer, certo, ouvir que eu disse que logística é o mais importante, ele vai falar um absurdo. E você vai dizer, logística é o mais importante, certo? E não estou falando só para exportação, estou falando para uso. Se você pegar a embalagem de ketchup antiga, e eu não sei qual é a idade de vocês, se vocês alcançaram que era uma de vidro, você precisava balançar para o ketchup descer, e hoje você tem essas embalagens maravilhosas que são essas que você aperta, e agora, por exemplo, a embalagem que a Heinz colocou essa embalagem no Brasil, que ela até fica de ponta cabeça, que depois tiveram adaptações dela, até mais baratas, você vai perceber que a logística ela é mais importante, porque as embalagens tilintavam e não cabia a mesma quantidade. Hoje cabe mais. E ela tem espaço até para se resfriar melhor dentro da geladeira. Certo? Então, não são juntas, tá? Para nós, a logística é mais importante. Ela prevalece em cima da identidade.
Por exemplo, acabei de dar esse exemplo aqui, que aqui não é a tua identidade que está prevalecendo, é a regra. Para você vender lá, e é uma questão de logística, você para poder entrar lá, tá aí, você precisa colocar. É uma regra, tá? E existem outras regras que pessoas estudam para compreender o comportamento das pessoas com essa tua embalagem. Então, se for uma embalagem muito inovadora, ela tem que ser muito fácil de ser assumida. Pronto, estou com o chat ainda aberto, Lucas? Sim. Tá? Às vezes você precisa adequar a logística. Vou te dar um exemplo bem simples. A gente entendeu que determinados produtos nos Estados Unidos, eles vendem muito mais, eu estou dizendo assim, 50%, 60%, 55%, 60% a mais se você fizer kit. E eu acho que todos vocês devem ter a mesma relação, né? Quando você vê um kit de uma marca, eu tenho que tomar cuidado porque eu sempre piro nos kits da... Meu Deus, eu tô ruim de memória. Pimentinha, meu sogro adora. Verdinha, amarela e smoker. Deixa eu ver se alguém me lembra o nome da pimentinha. Tabasco, obrigado, Fabrício. Eles têm os kits que eu piro, e aí eu vou ver, eu tenho 3 pimentas verdes. Porque o kit, ele te dá uma ideia de que você vai poder experimentar mais coisas. Visto isso, eu tinha uma embalagem de 1 kg do produto, uma embalagem de 1 kg do produto com outras duas de outros 2 produtos, e cada uma com 1 kg, e eu tinha uma embalagem tamanho família do produto de 5 kg. Então, esse meu produto, quando começou a dar certo lá fora, ele arrastou outros 2 produtos, e ainda me permitiu um pacote maior de quem era super cliente. E isso para nós é muito bom, tá? Então, há uma adequação de logística e também do público que está lá do outro lado, ou seja, quem vai lá consumir. Tá? A tua identidade ela vai carregar isso, ou seja, você precisa encontrar experiência, que é o que está no meio do caminho. Tá? Mas entre uma coisa e outra, atenda a logística. E eu vou dar um exemplo no final aqui que vai provar que vocês estão muito preocupados aí com a identidade. Quem ficou respondendo que é a identidade mais importante. Tá? Que é esse aqui, ó. Essa aqui foi um exemplo dado numa capacitação aqui também do PayEx. Eu pedi para o David, que hoje é o coordenador de comércio exterior no Sebrae Rio Grande do Norte, falei, David, me empresta o teu slide lá, porque eu quero usar ele, que daí eu aproveito e falo do programa. Essa aqui é uma embalagem de doce de coco, tá? E qual é o erro aqui? E aí eu vou dizer erro. O dono ele está mais preocupado em vender aquacoco do que o doce de coco. Qual que é a bronca? Se eu tenho uma relação de língua que aquacoco seja percebido que aqui é um pote de água de coco, ou água de coco doce, ou água de coco doce verde, eu vou causar uma falsa expectativa. Então, além de distorcer o produto, eu estou colocando a marca na frente do produto. E depois de um trabalho de adaptação, e aqui não foi um trabalho da Mater, foi um trabalho feito em cima dos programas que o Sebrae tem, o Sebrae pode te ajudar com isso, eu super indico. Se você não é do Rio Grande do Norte, me dá um alô para eu ver quem pode te ajudar aí no seu estado, tá? Mas quem está no Rio Grande do Norte pode procurar o David, pode procurar o pessoal lá, que eles têm gente para mexer em embalagem, gente para mexer em site, enfim. O que você precisar para internacionalização. E aqui ele mudou. Não é um doce, é uma compota, porque agrega valor. A compota de coco verde está destacada, e os coquinhos ficaram ali ajudando. A água coco está como identidade, mas o produto está em destaque, certo? Se colocou no mesmo vidro esse detalhe, que é o paninho e um fecho de barbante com uma plaquinha, e essa plaquinha dá aquela sensação de feito em casa, de orgânico, que alguém tomou muito mais cuidado, certo? Isso são coisas que o seu designer, a sua agência vai poder te ajudar, tá? Mas percebam que mudou da água para o vinho o volume de vendas aqui. Isso sim é um trabalho de uma turma que fez muito bem a lição de casa, tá? E é isso que é bacana você prestar atenção na hora que você for colocar teu produto para fora. Quer ver um exemplo que gerou muito ódio e até hoje é piada? As embalagens de Ruffles. Antes, elas eram menores e eles agora aumentaram a embalagem, colocaram mais ar dentro. Por quê?
porque a batata chega menos quebrada. E com o passar do tempo, eles conseguiram diminuir até a quantidade de produto lá dentro. Que foi o que gerou esse problema que a gente tem hoje. Mas ela consegue ficar melhor conservada se transportada dessa maneira, porque a turma do caminhão não vai pegar leve com essas caixas, entende? E você não vai botar uma caixa muito rígida para não ficar caro esse transporte, porque essa caixa depois ela é descartada. Então, até o tipo de material que é feito a caixa, o quão duro é o papelão, ele pode mudar o seu preço de venda. Então, você precisa fazer isso de uma maneira muito calibrada, certo? E qual que é o papel da identidade nisso tudo, tá, gente? Não que eu condene a embalagem, que tem que ser feio, não. Mas vem depois da logística, ao nosso ver, certo? É alavancar vendas, é diminuir o custo unitário, é aumentar a aceitação do cliente, entrar em novos mercados, promover o consumo ou propagar a imagem da empresa. E propagar a imagem da empresa. Se você olhar esses pontos todos, a gente está falando de praticamente um trabalho de publicidade. Por que eu digo praticamente um trabalho de publicidade? Tem muitos alunos da UNP, o João e o Thomas me disseram, a publicidade ela tem um papel que precisa, às vezes, você dar um passo para trás, que é o da gestão de marca. Tá? Inclusive, assim, quem estiver na própria UNP, hoje eu acho que é o Garcia está com essa disciplina, que é um monstro. Esse trabalho da gestão de marca, ele vai saber te orientar como você vai se comportar lá fora. Porque a alma é a mesma, o teu propósito é o mesmo, o teu posicionamento vai ser o mesmo, pode ser que ele sofra pequenas adaptações, mas a alma ela não vai deixar de acontecer. Então, todos esses pontos, eles vão ser guiados muito mais por um trabalho de marca bem feito. E isso, cara, tá cada vez mais comum ter designers que entendem muito disso, tá? Vale a pena, é um bom profissional no assunto. Então, esse papel da identidade, eu nunca coloquei assim, levar sua marca para novos mercados, porque ela já vai se o teu produto é bom. As pessoas vão procurar pela sua marca se elas gostaram. Por quê? Se elas estão comprando ou o seu ou o outro, tem um outro problema de marca, que pode também ser de produto. Então, vale a pena você parar para pensar e estar fazendo as pesquisas, que não precisam ser aquelas pesquisas caríssimas, mas, por exemplo, você pode trabalhar muito bem com feedback. O que as pessoas acharam daquele produto. Ler as avaliações de coleguinhas, né, os concorrentes, isso é uma coisa que a gente faz, por exemplo, e tem muito lugar entregando informação de produtos, principalmente se você vai concorrer com um produto que tem marcas locais, tá? É rápido encontrar um Reclame Aqui da vida naquele país. Isso é uma tendência. Então, existem, dependendo do seu tipo de negócio, existem opções que viabilizam o que parece ser impossível. É exatamente o papel para o qual a gente nasceu, tá? Meu nome é Alexandre, eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida. O PayEx vai enviar essa apresentação para vocês. Aqui estão os meus contatos, eu vou manter eles na tela. Me escrevam, tá? Eu quero conversar, tirar dúvidas, eu ainda tenho a alma de professor, eu adoro fazer isso. E é a nossa maneira de encarar as pessoas, para que a gente tenha mais sucesso, para que a gente leve coisas do Brasil. Eu sou um profissional de marketing há 2 anos no comércio exterior, então eu estou apaixonado como a gente consegue levar, ter resultados lá fora que me impressionam, mas me impressionam do jeito que vocês não conseguem ter ideia, coisa que a gente levou produtos daqui que mudaram a vida de crianças, né? Essa coisa mesmo da farinha de mandioca, que pessoas começaram a entender que uma farinha brasileira ela é melhor do que a dos outros lugares do mundo, principalmente a indonesiana, a indiana, porque nosso solo é melhor, nós exportamos muito melão, nós exportamos muita vitamina, e não é só isso, a gente exporta, por exemplo, serviços, e eu tive um trabalho de embalagem para serviço, que foi criar a estrutura de cultura da empresa, porque eles expandiram muito rápido, e esse serviço começou a tomar conta do mercado. Então, um desafio que você pode fazer para melhorar a sua embalagem imediatamente é mudar a sua assinatura de e-mail. Ter uma assinatura bem feita, com todos esses dados aqui que eu estou colocando para vocês. Ela pode levar de uma maneira educada, dizendo que você é organizado. E o e-mail é a primeira embalagem, vamos dizer assim, que o
o teu cliente lá do outro lado vai acabar entrando em contato. Então é importante que você entenda que tem a embalagem do produto em si. E se teu produto ele é um serviço que você entrega um relatório final, um arquivo em PDF, ele não tem só que estar bonito, ele tem que estar claro, ele tem que estar permitindo que as pessoas entendam o que você está querendo dizer. Sem grandes viagens, sem grandes conteúdos para que você, por exemplo, na hora que você faz um slide, colocar pouca informação. Esse é um desafio que vai na sua entrega. Então, pode ser o teu produto, como eu falei de vários casos, e pode ser também que o teu serviço precise de uma embalagem mais bacana. E esse tem sido o nosso desafio, trabalhar com produto, com serviço. Então, se eu não puder ajudar, gente, eu vou simplesmente dizer, esse cara aqui é muito bom, pode fazer com ele, tá? Eu estou completamente aberto para as perguntas de vocês. Tem uma sequência que eu acho que eu atropelei, porque eu vi algumas pessoas aqui no chat. Eu estou quase atropelando de novo. Obrigado, viu, Alexandre? Primeiramente, parabéns, né? Tá só chovendo aí no chat, né? O pessoal, os participantes lhe dando os parabéns aí. Nossa, foi muito boa a apresentação, né? Eu acho que você nos ajudou muito a mostrar exatamente essa diversidade, né? Da questão da embalagem, né? Porque envolve tanta coisa, né? Envolve a questão do design, envolve questões culturais, envolve questões de você trabalhar de acordo com as regras e normas de um determinado país, de uma determinada região, questões logísticas, questões até de segurança, né? Você deu até uns exemplos muito bons de segurança, né? E fantástico assim você trazer esses exemplos, essas fotografias, né? De a gente ver uma mudança, uma adaptação. Muito, muito bacana. Muito obrigado. Obrigado, Thomas. Eu espero que toda essa turma aí coloque em prática muitos... Eu vi tua pergunta, tá, Gustavo? Muitos dos desafios que a gente enfrenta, a gente divide com as pessoas que chegam com o produto, com o cliente em si. Sim. Então, é importante que você pesquise, tá? Porque deixar isso só na mão de alguém, pode ser que você perca oportunidades. Então, chegue para a pessoa que vai trabalhar para você e ela tem que saber que você sabe. Se prepara, lê, procura, vai atrás, pergunta, tá? Porque vale a pena. Conhecimento nunca é demais. É uma das poucas coisas que a gente pode se encher. Então, pesquisem mesmo. Eu dei alguns links aqui na apresentação. O pessoal vai mandar para vocês por e-mail. E me procura. Eu gosto de ajudar. Tá? Não quer dizer que vai virar serviço todas essas conversas, não. Quais são as perguntas, Thomas? Essa mensagem que você deu aí, eu vou te passando as perguntas. São muitas. São muitas, né? Pergunta não falta, né? Mas o que você falou aí no final, se você me permite esse comentário, também eu acho muito importante, né? O PX também é muito elaborado nesse sentido, né? Que o empresário tem uma boa visão geral de comércio exterior, né? O comércio exterior é um assunto transversal, envolve tantas coisas, né? E dentro de cada assunto tem um mundo, né? Como a gente acabou de ver aqui em questão da embalagem, né? Então, vamos lá, vamos para as perguntas, né? Alexandre, a primeira pergunta, né, foi da Larissa. Ela perguntou, Alexandre, em Natal, que empresa consegue orientar sobre essas embalagens? Porque estou tendo muitos problemas de conseguir empresas que produzam caixas de e-commerce. Eu imagino a dificuldade para a embalagem de exportação. Tá. Olha, problema de caixas para e-commerce, aí eu vou dizer duas coisas que aconteceram, certo? Muitos dos produtores, são três coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, os produtores de papelão estão com muito problema de matéria-prima. Tipo, muito. Primeiro, a China teve várias pausas. Acabou que a Índia e parte do Vietnã começou a atender algumas coisas assim. A gente tem produtores aqui na América Latina também que fazem. Os grandes começaram a ter problema para conseguir, por exemplo, plástico, tá? Então, esse é um problema geral. E agora, algumas das pausas que estão acontecendo, Suez não impactou tanto assim, mas a China não tem intenção de continuar produzindo alguns produtos que causam muita poluição. Então, isso está indo para o Sudeste Asiático. Então, eu precisava ter ideia de qual é a embalagem que você precisa
Por quê? Eu tenho bons contatos com a turma do centro, do Alecrim, e lá eles têm, se eles não têm, eles têm alguém que faz, tá bom? Então, era legal dar uma olhada. Então, eu não consigo te dizer um fornecedor específico, porque, por exemplo, eu tenho um fornecedor que faz impressão em papel de arroz. E pode ser que para o teu produto isso seja muito maravilhoso, entende? Eu tenho que ter uma ideia de qual é o produto, porque eu vou te indicar o fornecedor sim. Se eu não tiver, eu vou atrás. Então, se você está com problema de embalagem para e-commerce e precisa baratear, dá uma olhada em como é que você está recebendo essas embalagens, tá? Eu tenho visto muita gente trabalhando com o que encontra. Então, é uma caixa de papelão, ela consegue fazer o invólucro direitinho e sela com mais fita. Se esse é o teu problema, eu estou te dando uma função rápida para já. Se você escalou, é procurar tamanhos padrão, porque daí eles são mais baratos. E aí vai depender do peso que você envia. Então, por exemplo, roupa pode levar um pouquinho mais de porrada ou a embalagem não ser tão dura, certo? Mas quando você vai enviar, por exemplo, como é o caso de um cliente nosso, que ele tem conservas artesanais, que são potinhos de vidro, eu tô com um super problema para poder embarcar uma carga dele antes, porque a gente começou a fazer testes no Brasil, sabe? E aí, esses envios, o produto chegou intacto, mas você imagina se vaza uma embalagem de shimeji no azeite, sabe? A caixa chega podre do outro lado, então não foi uma coisa legal. E esse problema tá para todo mundo. Me escreve para eu ver se eu consigo um fornecedor legal, porque quando eu reativei, eu conversei com o cara da Tetra, a gente chama da Tetra Pak, ele disse, já não estou mais lá, agora eu estou numa empresa só de embalagem de papelão. Falei, mas você está só naquelas coisas gigantes? Ele falou, aí eu te indico um cara aí que tem as minhas embalagens. Então, alternativa tem. É bacana, porque a Giane também, né, tá enfrentando essa questão aí, né, ela escreveu aqui, né, também tem um grande problema com isso, com embalagem de papelão para os produtos artesanais, né, nossos produtos são cestarias de carnaúba, fibra de vegetal. Ah, sim. E você pode ter problema Então, também para exportar com umidade, né? Gostei do desafio, viu? Gostei. Tem que pensar nisso. já deu para levar perceber, lá pro Alexandre lado. gosta de desafio. Só de você. Eu gosto Só pelo fato de você produtos que trabalhar com precisam de um monte embalagem, de porque você é a atenção. pessoa que gosta de desafio, viu? É só chamar. Joia, Alexandre. Vamos seguindo aqui para a próxima pergunta. É necessário código de barras na embalagem para exportação? Alguns lugares vão te pedir isso para fazer localização, tá? Caso a caso. Tem lugares que vão exigir, vai ser condicional. Aí aquelas 3 perguntinhas do início, né? Para quem, para onde, como. Certo? Tem lugares que vão pedir, por exemplo, que você tenha a indicação de onde foi produzido. Tem produtos que, por exemplo, por serem artesanal, precisam arrastar alguns outros selos. E aí o código de barras ele já é permitido. Tem lugares que exigem, porque esse código ele já vai ter que obedecer uma identificação para que ele seja lido. Ele não tem que ser etiquetado, certo? Então vai depender de alguns outros pontos aí para eu entender qual é o produto. Aí me procura que eu vou atrás para você. Porque daí vai depender inicialmente responder as 3 perguntinhas mágicas lá do início, tá bom? Envolve muita Obrigado, pesquisa, né? Matheus. Um monte de gente agradecendo ali. O Matheus é presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. Bom ver você por aqui, meu. Joia. Não, você... Só comentário positivo aqui, viu? Perguntas e comentários positivos. Não exatamente o código de barra, mas um termo de tecnologia um pouco próximo. Uma outra pergunta, Alexandre, foi se você indica QR Code nas embalagens. Qual é o seu ponto de vista? Se eu falei um pouquinho lá atrás. Só deixa... eu, antes de pegar essa... Jane, você vai precisar me lembrar, certo? Eu tenho uma memória curta péssima. E eu tô numa super adrenalina aqui. Pega os meus contatos, dá um alô, pode ser até pelo WhatsApp, se identifica, fala que foi daqui e eu vejo para você, porque eu tenho que entender quais são os tamanhos que você vai precisar, tá? Essa questão do QR Code eu acho muito elegante, certo? Mas varia de para onde você está enviando
Se ali as pessoas têm um acesso comum a isso, por exemplo, se você vai distribuir muito para o interior do Brasil, por exemplo, saiu das grandes cidades, o acesso de internet das pessoas é extremamente limitado. Ou ele só pega uma operadora, ou o cara só tem o pacote que você consegue fazer a leitura de redes sociais, de WhatsApp. Então, é bem complicado se você vai ocupar um espaço da embalagem com QR Code, que ele consiga ter leitura, e você consegue colocar outras informações. Eu pesaria de se as pessoas, para quem você vai falar, precisam, ou se eles usam, tá bom? Joia, perfeito. E aí, a próxima pergunta é bem específica, né? Até direcionada a um mercado específico, né? Exportar sorvete em lata. Será que é legal para os Estados Unidos? Até eu tenho interesse na resposta à sua pergunta, porque, inclusive, eu estou atendendo uma empresa no setor aí. Olha, eu vou me comprometer, o Wilson está aqui, o meu sócio, ele está assistindo. Eu vou fazer a pesquisa específica, porque eu não estou vendo nenhuma limitação de proibição para você mandar, assim, não de cabeça, tá? O que eu vejo, porque, por exemplo, a gente faz exportação de açaí, que é meio que considerado da mesma maneira, certo? E podem ter outros produtos, por exemplo, creme de cupuaçu, e eu sei que isso já foi feito, e teve até uma pessoa próxima a gente que tentou, ele só não conseguiu preço para concorrente, ele acabou ficando num mercado muito específico, mercado orgânico, um grupo muito pequeno, e ele não quis fazer de novo. Eu acho possível, eu só quero bater o martelo para dizer que funciona e quais serão as limitações, porque, por exemplo, pode ser que você tem que ter um valor agregado muito grande no produto para valer fazer o transporte ou por aéreo refrigerado ou por mar refrigerado, entendeu? Então, isso pode pesar. Por exemplo, eu sei que a saída de açaí via Amazonas, ela ganha com algumas coisas. Deixa eu explicar. Se você perceber, alguns dos navios que fazem cruzeiro no mundo, eles uma vez por ano, eles vêm para fazer um cruzeiro no Brasil porque eles entram no Amazonas. E isso tem um motivo estrutural. A água do rio, por não ser uma água salgada, arranca as cracas do casco, certo? E eu sei que tem empresa que aproveita o retorno desses navios grandes, depois de virem para fazer essa limpeza, exatamente por trazer material e levar material. Então eles conseguem um preço de frete que é muito maravilhoso, entende? Isso influencia muito mais a parte dos cruzeiros, tá? Do que navio de carga. Mas entenda que tem que ser uma coisa muito local, entende? Como era, por exemplo, o sorvete de Pitu, que só tinha em Muriú, que é uma praia aqui do Rio Grande do Norte. Só tinha aqui. Então, eu queria fazer uma distribuição desse sorvete. Ou como a gente tem o sorvete de tapioca, que é feito aqui. Ele é muito... ele é único. Vale a pena você criar um produto que vai ter um alto valor agregado lá fora? Eu vou dizer que, por exemplo, eu tenho melão nosso, que a gente chama melão pele de sapo, que é um presente no Japão, gente. Eu tenho foto de melão nosso sendo vendido a $199. Uma caixa de fruta com vários itens orgânicos de $250. 6 frutas. 6. Que não vai ter a mesma qualidade da do supermercado, mas sabe a qualidade daquele cara da quitanda perto de casa? Que ele tem. Eu tenho um aqui perto que diz assim: o abacaxi pode levar para sua sogra que ele tá um pingo de mel. Esse abacaxi super doce, que ele está já num processo de maturação, ele teve que ir por aéreo. Uma manga mais doce teve que ir por aéreo. Ela foi tirada no momento certo. Então, isso tudo pode influenciar, nesse caso, até de sorvete, sabe? Então, pode ser que você tenha que produzir, por exemplo, uma maneira dele ser batido lá, como é o caso do açaí. Eu precisava estudar um pouco mais para te dar uma situação precisa no assunto. Mas eu te dei uma visão geral do que você precisa prestar atenção? Perfeito, perfeito, com certeza, com certeza. A gente percebe que envolve muita pesquisa, né? Sim. Tudo certo, Alexandra. Alexandra ou Alexandra?
De qualquer jeito, a sua mãe tem um bom gosto enorme, né? Thomas, a próxima. Vamos que vamos, né? Como disse, pergunta não falta. Ó, Sim, poderia falar um pouquinho, essa pergunta um pouco mais aberta, né? Poderia falar um pouco certo. sobre as embalagens inteligentes? Define embalagens inteligentes para mim, porque Aí eu posso precisamos estar da com pessoa conceitos que fez a diferentes. pergunta. Se a Não, pessoa que quem fez a pergunta perguntou, puder. descreve aqui para mim no chat, me dá um nome de embalagem inteligente, porque se é algum tipo de ação de guerrilha integrada, se ela muda conforme o lugar, tem embalagem que o produto interage com a temperatura, então ele tem algumas coisas aí. Eu queria entender o que você entende como embalagem inteligente. Então, o que a gente pode fazer? Passamos Eu vou seguindo enquanto aqui ela dá para. essa resposta, vamos para a próxima. Exatamente, eu sugeri isso. Né? Outra é, como é uma embalagem de alumínio a vácuo? Até qual temperatura ela suporta para não permitir que a umidade contamine o produto? Pergunta da Ana Regina. Ana Regina, eu tenho que ir para os universitários, eu sou o cara da coordenação, mas eu posso te arrumar essa informação, que você me pegou de supetão, eu não vou conseguir ser preciso com isso, tá? Mas eu sei que, por exemplo, dependendo do processo que você faz isso a vácuo, o produto tem que ser muito bem cheio. Então não é qualquer lugar que vai fazer isso de maneira muito tranquila para você, tá? Pode ser que você precise de maquinário específico. Eu lembro de ter que fazer isso para bolas de beach tênis, de trazer isso assim. Então me faz um favor, para eu não te deixar sem resposta, me escreve no e-mail ou manda um WhatsApp e eu vou atrás desse dado, porque eu quero entender qual é o tamanho e que tipo de embalagem você vai precisar para eu conversar com o fornecedor para você. Qual é o tanto de temperatura que vai resistir, qual é o material que você vai poder utilizar. Tá? Como eu não tive nenhum caso específico assim, eu tenho os caminhos para poder te dar uma resposta, mas não de imediato. Joia, vamos então para a próxima pergunta. Quais itens temos que questionar com os fornecedores em relação a embalagens, levando em conta a logística? Pergunta do Leonardo. Leonardo, varia de produto a produto, certo? E o que eu acho que pode te nortear. Como é que eu vou fazer o meu produto chegar inteiro no lugar de destino? É bem ampla a tua pergunta. Então, por exemplo, quando você entende aqueles níveis de embalagem, né, de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, que vai até o container, lembra desse slide? Você vai começar a perceber que a tua embalagem ela tem que ter um formato que ela aguente chacoalhar, ela aguente o balanço do mar, tá? Você viu aí o chat, ele acabou de... exato. Essa embalagem inteligente ou a de alumínio? Não, eu acho que essa é referente à questão da pergunta do Leonardo, que ele perguntou quais itens tem que questionar o fornecedor. Sim, por exemplo, chocolate, você vai ter um problema aí de temperatura, tá? Você não vai poder levar de qualquer jeito. Embalagem para exportar água de coco. Cara, água de coco tem outro problema, que a gente até está tentando uma solução. Eu vou poder dizer aqui, porque isso o nosso cliente é o cara da tecnologia. A água de coco, ela necessariamente, mesmo depois de pasteurizada, ela vai continuar com bactéria. E aí o tempo de prateleira diminui muito, mesmo você levando ela por ar, né, por avião. E aí, a gente num encontro Brasil-Alemanha, a gente conheceu um pesquisador alemão. A gente fez a tradução do evento inteiro, tá? A gente coordenou as rodadas de negócio. A gente conheceu um cara alemão que ele tinha um raio UV, eu acho que era raio UV. Wilson, me conserta aqui no WhatsApp se foi UV mesmo. Mas era um tipo de raio que ele diminuía muito a quantidade de bactéria. E a gente começou a fazer testes do processo, deixando variações de temperatura. E isso é muito mais alguém de agricultura. Raio gama, obrigado. UV e gama.
Wilson me deu a informação certa. Para que essa água de coco pudesse ser exportada. Então, por exemplo, chocolate, Leonardo, quando você faz aquela embalagem final que você sela, o maior problema que você vai ter é que esse alumínio ele vai pegar e transmitir a temperatura muito mais rápido. Então você não pode ter variações muito grandes, senão o chocolate ele vai deformar. Se ele é um chocolate de alta qualidade, e aí eu estou falando tipo Dengo, que é um chocolate brasileiro maravilhoso, o Copenhagen, alguns produtos da Cacau Show, ou aqueles chocolates de Gramado, que tem umas produções enormes, esses produtos, eles precisam tomar cuidado muito mais com a temperatura, certo? Para que você não tenha ele se destruindo dentro da embalagem. Tá bom? Então, acredito que eu respondi essa pergunta. Se eu não respondi, faz ela de novo. Ou seja mais preciso. Tá, é uma preocupação a questão da temperatura, né? Eu acho que é isso que você está me respondendo. Ah, beleza, Leonardo, obrigado, meu. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, porque se é chocolate a sua situação, eu tô com uma sobrinha que estudou ali para baixo, e a gente teve conversando sobre isso recente, tá? Qual que é a próxima, Thomas? Obrigado pelo feedback aí, Leonardo. A próxima, o que é mais importante, sua marca ou a descrição do produto? Essa é difícil, Se eu te disser que não, é porque é o seguinte, um bom trabalho de marca, seja ele já voltado a branding ou com um bom designer também, a marca ela já tem que vender o seu produto. Certo? Então, se você precisou explicar muito, tem um problema. Por isso que ganhou espaço as receitas na embalagem, entende? Então, se você já diz o que é, a pessoa está procurando por aquilo. Essa coisa do você ser explícito e não ser implícito, pra gente não tem... Essa é explícito. Então, se você está precisando explicar muito o teu produto, tem algum problema de marca aí. Certo? Que você pode trazer, assim... Como você pode usar, entende? Então, eu lembro que a gente mudou o nome de uma massa para brownie, porque, enfim, o dono muito maluco botou, ele queria, não, eu quero vender lá para fora porque o público lá a maconha está legalizada e eu quero colocar Space Brownie. E eu falei, em primeiro lugar, você está maluco que o produto vai sair com esse nome daqui do Brasil. Segundo, lá, eles já vão entender que tem no produto a cannabis. E mesmo assim, se você vai fazer uma distribuição, e porque você está querendo entrar na Amazon, você não tem ideia da briga que você vai comprar junto de uma super indústria que tem lá. Mas o maluco queria mandar assim, como se fosse a revolução. Depois ele me veio com um nome que remetia a Star Wars. Eu falei, eu não vou entrar nessa briga de marca para você. E, por último, a gente teve que fazer o nome do zero, certo? Então, lembrando, se você está tendo que explicar muito, você pode estar com um problema de marca, e o ideal é que você já mostre que aquilo é usado para fazer determinado produto. Às vezes, o produto finalizado sendo mostrado pode gerar uma falsa expectativa. Por exemplo, você está vendendo um leite condensado melhor... Você pode ter um leite condensado melhor para fazer brigadeiro. Se você coloca na embalagem o brigadeiro já feito e não indica que ele é o melhor para brigadeiro, o melhor leite condensado para brigadeiro, o cara pode comprar achando que o brigadeiro está pronto, entendeu? Então, você tem que alinhar também a expectativa. Por isso o trabalho de nome ser assim, o primeiro passo fundamental. Ele vem junto com o posicionamento da tua empresa, tá? Eu ajudei a pessoa que fez essa pergunta. O que viria primeiro nesse caso? Eu tô com medo que você tá com problema de marca. Eu creio que sim, mas qualquer pessoa que fez a pergunta, se tiver mais alguma dúvida aí, ou queira que o Alexandre comente mais um pouquinho, só deixar uma mensagem no chat, né? Por enquanto eu vou passando para a próxima pergunta, certo, Alexandre? Ou me escreve, gente. Não quer mais falar aqui, também me escreve. Eu estou à disposição. A próxima é, devo copiar, né?
os formatos da embalagem já trabalhados no mercado-alvo? Um exemplo, se meu produto no mercado nacional é comercializado em potes, mas no mercado-alvo em Ziploc, devo me adaptar? Normalmente sim. Por quê? Se é parte da alma da sua empresa que você comercializa em pote, e esse pote ele não difere muito, um bom marketing vai dizer que esse é o teu diferencial, porque você é diferente de todos os outros. Mas se esse esforço para provar que você é diferencial é muito grande, é melhor adaptar. Entendeu? Então é uma decisão muito estratégica para eu te dizer já qual é a solução. Mas eu olharia por esse sentido, porque às vezes não vai adiantar você ficar brigando, o povo compra daquele formato mesmo. Não vai adiantar, tem coisa que é daquele jeito. É que nem quando o nome da marca pega e vira o produto, né? Um grande exemplo da Bombril, não tem jeito. Marcas inteligentes trabalham com isso. A clássica campanha da Pepsi assumindo o segundo lugar, que é quando eu falo, eu quero uma Coca. Tem Pepsi, pode ser? Isso é uma maneira de você se posicionar. Então eu tenho que entender qual a capacidade de diferencial que o teu produto e a tua marca tem, tá? Mas normalmente sim, eu adaptaria, sim. É mais fácil, tá? Simplifica um pouquinho o trabalho de comunicação. A não ser que você tenha uma pessoa muito boa lá do outro lado, que vai pegar com você, alguém que tem daqui que tem um parceiro lá fora. Eu te digo porque eu tenho parceiros já espalhados em alguns lugares e vale bem a pena, tá? Gustavo, segura aí, tá na sequência aqui, eu não esqueci não que eu quero responder essa tua pergunta. Tá anotada, tá anotada. Tá anotada aí, Obrigado, eu quero responder essa tua pergunta, porque ela é boa. Muitas curiosidades, muitas perguntas boas também, né, Alexandre? Coisas bem específicas, né? Você sabe quando a pergunta é boa, quando não dá para Gustavo, responder daqui direto, que eu vou ter que vou ter que estudar um pouquinho para dar uma informação mais precisa. Joia, vamos lá. Outra pergunta. Alexandre, temos a cada dia uma atenção maior com a destinação final das embalagens, né? Há também essa preocupação no comércio internacional, né? Já existiu algum caso que inviabilizasse a exportação de determinado produto diante dessa necessidade do país de destino? Principalmente quando você trata de produto orgânico, isso faz toda a diferença, a tua embalagem ser eco, tá? Existem embalagens que depois se transformam em sementes, e isso te dá um valor agregado absurdo em cima. Eu já tive caso e eu fiz isso com um lápis que tinha uma semente na ponta. E o lápis era só o grande finale da embalagem toda do produto. O produto era uma coisa e o lápis estava indo lá de bonito. Porque a gente criou uma alma para esse produto. Tá? Faz diferença? Faz. Qual que é o cuidado que eu quero que você tenha, tá? Às vezes, a maneira como a gente pensa não é a maneira que se pensa lá do outro lado. Então, por exemplo, eu estou com um caso de uma pessoa muito querida que investiu numa embalagem que tinha todo um diferencial e tudo que a embalagem acabou fazendo, e foi assim, muito triste, porque ela só chegou pra gente com isso já sendo um problema, eu não teria deixado mandar fazer uma coisa tão cara, ela perdeu espaço de mercado porque a embalagem ficou muito cara. Então, lembre-se que tem que diminuir o custo unitário do produto, certo? E você procurar um material que seja mais ecológico ou que seja mais sustentável, vale a pena. E você buscar isso. Agora, tome cuidado porque a concorrência lá fora não é brincadeira, não. Você às vezes não vai ter muito gogó ou cacife para investir em publicidade pagando em euro ou em dólar, tá? Então a coisa tem que falar por si só, a tua história tem que estar muito bem contada no site, isso tem que fazer parte do teu posicionamento. Aí vale a pena esse tipo de investimento. Aí vale muito a pena mesmo, porque você chega certo no mercado. Foi o caso dessa menina, tá? Algo que a gente fez foi, sabe aquele fecho da embalagem de coco? Imagina essas conservas e o papel que selava vinha com uma semente. Isso também se mostrou muito eficiente, porque as pessoas depois começaram a tentar ter plantas que são do Brasil.
E aí o que acaba acontecendo? A gente estava com problemas de autorização para esse material entrar, porque tem hora que essa sementinha não está podendo mais fazer essa viagem, não. Ou você passa por uma aprovação, passa por laboratório, o que também pode acontecer, tá? Você chega lá e cria um processo de aprovação para isso. Aí complexifica. Entende que isso tem que ser muito importante e um diferencial enorme para o teu produto lá fora, para você se preocupar com isso, mas se fizer parte do teu posicionamento, top. É legal fazer. Joia. Eu, como professor de finanças, adorei quando você falou em custos, né? Tem que ter essa visão sistêmica, né? Sempre a gente também tem que observar os custos e controlar os custos. Bacana, vamos para a próxima pergunta. Que critérios são avaliados no mercado internacional para a aceitação da embalagem? Qual seria o primeiro passo? Primeiro, olha como é que os concorrentes estão fazendo. Se é um produto muito inovador, olha o produto mais próximo. Isso com certeza você vai conseguir fazer, tá? A aceitação de embalagem ou não, existem pesquisas que você pode fazer antes, que são os chamados os grupos de teste. Então, a gente está andando com um projeto de grupo de teste de produtos orgânicos nos Estados Unidos, tá? A gente fez até com áreas assim que são bem isoladas e é para turma veganíssima, tá? Esse estudo. Então, nós mandamos amostras de produtos brasileiros que são orgânicos. Inclusive, nesse lugar, a pasta de amendoim é um item muito forte e tem uma pasta de amendoim brasileira no meio. E aí teve gente que achou mais doce, que não. E a última coisa que foi considerada nesse caso foi a parte de embalagem. Então, assim, a primeira barreira que você tem ela é cultural. Eu vou querer comprar uma pasta de amendoim brasileira se nós fazemos a melhor pasta de amendoim? Eu vou querer uma conserva, um pepino, se já tem um super pepino em conserva aqui na minha região? Que ele é tão diferente para eu querer pagar tão mais caro num produto importado? E não ajudar a indústria nacional. Os Estados Unidos tem esse sentimento nacionalista fortíssimo, tá? Alguns países da Europa também. Outros, a gente inverte, tipo, moda brasileira. Esquece. A mulherada gosta no mundo todo. Tem lugares que a gente é meio que proibido, né? Que não pode ter. Que é, por exemplo, moda pro pé. É o mais possível que você chegue lá. Então, quais são as primeiras barreiras? Eu acho que você tem que começar a olhar para além do idioma, que é aquele slide que eu coloquei. Existem barreiras culturais, certo? Porque se você já entender essas barreiras, fazer a adaptação da logística vai ser muito mais fácil. E essa pesquisa, faça, ajude a equipe que está trabalhando com você, traga informação, converse com pessoas, mande amostra, avalie com pessoas. Tem empresas especializadas nesses testes, tá? E tem teste cego também, que você coloca o produto sem mostrar a embalagem, para ver se a pessoa gosta do sabor. Então, em termos de aceitação da embalagem do outro lado, seja objetivo, porque às vezes você colocou uma embalagem que no Brasil já está tudo certo, que as pessoas sabem guardar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu trabalhei com uma marca de chocolate belga, que ela tinha 2 embalagens para vender na Europa, tá? São os melhores chocolates belgas que eu já comi, assim, são maravilhosos. A embalagem que eles faziam para exportar para os países latinos da Europa era uma embalagem papel duro, almofadado, lá dentro, cada chocolate guardado dentro de um negocinho daqueles de brigadeiro duro, sabe? Tudo era luxuoso. E o cara tinha muito menos chocolate. Quando eu peguei a embalagem do norte da Europa, era um saco, quase um saco plástico. Sabe o saco de loja de doce que a gente pega em quantidade? Tem também, quando você vai comprar farinácea, essas coisas em loja de produto verde. Era um saco desse que tivesse um fecho fácil. Por quê? No norte, os caras querem comer o chocolate. Então ele tem o melhor chocolate que tem, numa embalagem fácil que ele dobra e põe na bolsa. Já para vender para os países latinos, que tem uma coisa do luxo mais forte, eles tinham que fazer uma embalagem mais robusta. E eles tinham uma embalagem que fazia sucesso, que era uma embalagem destacável, porque em alguns lugares da Europa as pessoas contam os dias para o Natal. Então todo dia você tinha um chocolate até chegar no Natal. Entendeu que tem uma parte cultural e de absorção aí muito grande?
Aí é legal você ver para onde você vai mandar, que aí se encontra esses hábitos, tá? Mas olha a concorrência, olha os produtos que tem disponíveis, quem está vendendo mais, quem anuncia, pede pro teu sobrinho que entende um pouco de internet, emula que você está lá naquele país, faz a pesquisa no Google, tá bom? Finge que você está lá, ajuda bastante. Joia, interessante, né? Esse componente cultural, até dentro do continente europeu, muda muito, né? A Demais, próxima demais. pergunta, Alexandre, a próxima pergunta é do Carlos, né, da Aroeira Gin Pimenta Rosa, né, tem um produto super interessante, né, um gin, né, deve ser o primeiro gin do Rio Grande do Norte, né, e a pergunta dele é em relação a bebidas alcoólicas, mais especificamente o gin, né, temos o primeiro gin do RN, estamos querendo exportar. Tem algum diferencial na embalagem, no transporte aéreo? Obrigado, Carlos. Meu querido, gostaria muito de trabalhar para você, tá? Tô cantando a bola aqui. Ah, bebidas Produto alcoólicas tem algumas diferenciado. outras restrições que eu não olharia só para termos de embalagem, é para onde você consegue chegar. A gente fez um trabalho de quase 1 ano e meio e não conseguiu emplacar num estado, porque esse estado norte-americano ele tem 12 bebidas e acabou. Agora, se você é uma dessas, as pessoas vão atrás. Deixa eu te fazer uma sugestão, além da gente poder conversar depois. Dá uma olhada na sabedoria que o Japão está tendo de implantar um whisky no mundo. E eles estão ganhando um mercado louco, tá? Eu vi whisky japonês na Bélgica, eu vi em Portugal, eu vi na Alemanha, e os whiskies japoneses são bons. Eu nem sou assim do whisky, não, tá? O gin, ele tem algumas características que são públicos muito mais específicos. Eu vou gostar de conversar com você, porque assim, a pessoa que praticamente implantou coquetelaria no estado é meu sócio. Então, já vai dar para entender bem o que é o teu produto, para a gente entender que tipo de embalagem. A minha preocupação no seu caso seria como eu vou agregar valor por ser brasileiro, certo? Sim, é isso mesmo, Wilson. Olha o meu sócio aí falando. Eu gostaria de te dar exemplos mais concretos, mas vai depender de para que países. Então, é mais interessante a gente fazer uma pesquisa. Que países que você pode chegar e criar um diferencial para que a gente não tenha grandes surpresas, assim, vamos dizer, né? De repente, até um trabalho via Amazon seria bacana. Mas o que eu tomaria cuidado? O teu produto, às vezes, tem um percentual de álcool que precisa ser muito bem regulado, tá? Que eu acho que você já deve ter uma alma toda feita em cima disso. Então, tem lugares que já começam a aceitar e não. Ana Regina, gin já chegou a nós. Então, a vontade de conhecer mais e fazer acontecer, tá bom, Carlos? Fica a dica. 45%. Para transportar não vai ser qualquer um, não. Eu tenho até que perguntar para... Eu tenho uma pessoa que faz essa parte de aéreo pra gente, e eu te dou uma resposta rápida sobre isso, assim, se tem alguma limitação de como é que você vai mandar, porque tem umas aprovações para saírem daqui, tá bom? A apresentação caiu? Não, todo mundo tá me vendo? Eu acho, o João me deu uma alerta acho que eu não tô vendo a sua apresentação, mas estamos lhe ouvindo. Então deixa eu ver aqui para eu derrubar a apresentação, que daí fico eu. Pronto, tranquilo. Eu vou partir aqui para a próxima pergunta, né, que é a do Gustavo, né? Finalmente chegamos à pergunta do Gustavo, né? Em relação à China, qual tipo de código de barras eles usam? O mesmo padrão americano? Gustavo, eu queria fazer uma resposta ao vivo, porque eu preciso entender para onde você vai mandar isso, tá? Para te dar uma resposta mais precisa. Eles têm uma regra só, eles têm mercados diferentes lá, e aí, se eu te disser qual vai ser o padrão, eu vou estar ferindo uma conversa que eu tive com o próprio Sebrae, porque há um serviço específico para a gente encontrar que código de barras é esse que você vai precisar. E às vezes há uma limitação por área. Então, eu preciso ser bem específico. Me escreve, porque existem padrões, não há uma variação muito grande, mas existem áreas que são específicas.
e aí eu preciso entender de qual delas você está falando para te dar uma resposta bem precisa. E eu não sou a pessoa do aprofundamento dessa parte da pesquisa, certo? Quem faz isso é o Wilson, junto com vários parceiros. A gente, inclusive, tem uma pessoa que é super forte em China, um despachante fortíssimo. Eu acho até que ele está por aí. O Atila é capaz de ter entrado. Esse despachante tem feito algumas coisas na China que são muito legais. Então, me diga, tá? Me especifica. Joia. É um cliente... Deixa eu ver você no chat aqui. Eu vou seguindo aqui, Alexandre. Que Tá. de pergunta. Aqui foi do Tamar. O Tamar falou que você começou a falar sobre o peso das caixas nos pallets, né? Certo. Que uma pessoa suporta carregar, né? Qual seria esse peso? Gente, a Tamar é uma querida, se for a pessoa que eu estou pensando. Foi uma pessoa até que a gente pediu que ela fosse aí pro PayX. Eu mantenho 25 quilos, tem áreas, vezes que a gente está podendo manter 30, tá, Tamar, na caixa. 20 a 30 quilos, o Wilson está confirmando a informação, mas a gente sempre põe 25. Eu vou te explicar por quê. Às vezes, pequenas alterações, se você for muito para o limite lá em cima, uma mínima variação, numa hora de uma auditoria, você vai começar a ter problema, sabe? E às vezes você produziu caixa para comportar uma embalagem, você vai precisar levantar ali 100 ml ou fazer algum tipo de adaptação pequena, e aí você não vai poder usar aquela caixa. Então é bacana que você tente ficar ali nos 20, 20 25, 26, tá? É uma limitação dentro dos portos. Isso, via CLT e tem outros lugares também que coordenam, então até para o lugar que vai chegar. Tá certo? Tenta a normatização internacional, perto de 25, pouquinho, 26 no máximo. Se tiver ainda, Tamar, e for a Tamar que eu tô falando, beijão. Eu acho que você conseguiu ajudar a Tamar e com certeza teve outros que tiveram a mesma dúvida. Vou passando aqui para a próxima pergunta. Qual a maior dificuldade encontrada no nosso estado sobre exportação e importação, como um todo? Olha, em exportação, eu acho que as pessoas Alexandre, só uma coisa, você quer, talvez fosse interessante você desligar e religar a tua câmera, que eu não estou lhe vendo. Aqui caiu para todo mundo. Eu estou ligando minha câmera de novo. Estou chegando para vocês? Fazendo a mesma coisa aqui. Eu não lhe vejo também, Thomas. Também não está me vendo, né? Eu voltei para vocês? Não. Tá, eu voltei? Pode ter alguma situação. Não, você não voltou para mim também, não. Acho que é alguma Gente, questão então do sistema. vamos deixar assim, infelizmente, tá? Mas eu espero que pelo menos a voz agrade. A maior dificuldade que eu vejo aqui é que às vezes as pessoas não estão procurando informação, sabe? O Sebrae ele é tão receptivo, o PayX é tão receptivo, e para importar, eu gostaria de deixar assim aberto algumas coisas, porque às vezes, como eu disse, eu gosto de viabilizar o inviável. Eu gosto de achar caminhos. Então, por exemplo, existem maneiras de você fazer uma importação pagando menos ICMS. Gente, ó, eu tô com o botão de venda ligado, tá? Tem exemplo, tem regime especial de tributação, que se você fizer direitinho, você pode aproveitar, você pode alcançar. O que falta é você mirar o mercado e não ter medo, porque às vezes, por exemplo, agora mesmo a gente está montando uma palestra de como planejar sua importação para as compras de Natal, porque demora mesmo, entende? A gente fechou um pedido essa semana que a fábrica pediu um mês a mais na frente, então o produto está chegando só em julho, saindo de lá em julho. Não é imediato, entende? Então a maior dificuldade que eu vejo é a parte de informação. Existem empresas que vão te ajudar nesse processo. Eu não quero que você procure apenas nós. Procura o Sebrae, eles te dão caminhos, até porque existem situações que às vezes não vão se encaixar para você. Entende? Então você tem como fazer importação direta, você tem como fazer importação indireta. A gente faz uma importação aqui por conta e ordem, que reduz drasticamente o ICMS de importação. Eu derrubo o ICMS de importação, nesse caso, de 18% para 6,1%. Tá? Então,
é estudar. Então você precisa colocar uma energia nisso. O maior problema que eu vejo é a falta de informação, porque tem muita gente boa trabalhando aqui, tá? E há isenções fiscais, sim. Tá bom? Você consegue dar uma economizada, sim. Talvez reforçando aqui um pouco do nosso lado, né? Também não deixe de procurar o PX. As meninas do apoio técnico já postaram as redes sociais, se tiverem como postar novamente, né? Entre outros temos o Instagram, px.rn, temos canal no YouTube, e-mail, tá tudo aí. A Mariana acabou de fazer a gentileza de postar, certo? O PX ele tenta exatamente dar essa visão transversal, né, de cada esfera aí da exportação. A gente fala de fiscalização, a gente fala de prospecção de mercado, né, de diversos assuntos aí relacionados à exportação. E aí, falando, né, dessa diversidade da exportação, temos aqui também uma pergunta de um contador, certo? Alguns clientes veem barreiras importantes, né, impostos pelo fisco para exportar, quanto à habilitação de radar, etc. A Matecomex faz exportação indireta? Faz. Eu acho a trading certa. Deixando muito claro aqui, gente, a Mater ela não é trading, ela não é despachante, tá? Nós temos grandes parceiros para isso. Eu queria entender se você precisou depois tirar um Radar Express e isso aqui foi teu limitante no valor final, tá? E conversa com a gente, você vai adorar bater papo com a gente, porque tem algumas situações aí que eu consigo viabilizar sim, se é para exportar indiretamente e para importar também, tá? Mas quem sabe para você vai valer a pena a parte de conta e ordem. A conta em ordem é essa que tem essa redução do ICMS bem drástica. É uma triangulação de importação. Certo? Joia. Mais uma pergunta. Qual a melhor embalagem para molhos com pimenta? Você que gosta de tabasco, molho de pimenta? É molho que você serve na colherinha, é molho daquele que você vira. Tem que me falar do uso, gente. Mas se é só, por exemplo, eu quero mandar... Alexandre, acho que responda minha sugestão, né? Se eu quiser deixar a pergunta de forma um pouco mais geral, não tem problema, porque você fez a gentileza de disponibilizar seu contato, né? E-mail, WhatsApp. A pessoa sempre tem a liberdade de entrar em contato com você, né? Se colocou à disposição, fez essa gentileza, né? Uhum. Bom, de maneira genérica, eu acho que ela de vidro vai funcionar muito bem para você, a não ser que você queira unitizar menor, aí pode ser que sachê resolva, mas sachê tira valor agregado, tá? Então, ela em vidro você consegue ter uma apresentação da tua marca muito melhor. Se você colocar em plástico, também vai desagregar valor, então eu acho que não vale muito a pena. O molinho que vira, Adriana, aí eu faria ela em vidro, tá? Ou você poderia inovar com os potinhos menores, mas aí eu teria que te mostrar exemplos, certo? Se é um molho de pimenta para usar em quantidade, pode ser que a flexível resolva, mas se é um pequeno, como é o caso da Tabasco, esse que a gente faz em PET, você usa aquela pequena, a que não está inflada, aquela que só fecha, tipo um tubo de ensaio. Interessante, pode funcionar, porque ela é dura, né? E você consegue trabalhar para fazer uma exposição diferente. Eu só não sei se isso agrega valor. E na hora de unitizar na caixa, você deve ter uma estrutura que segure, então vão caber menos na caixa, entendeu? Porque esse papelão que vai ter os furos, que é o que carrega isso para você, de repente não seja isso, tipo colmeia. É que eu não posso ser preciso aqui, tá? Porque daí tem que falar para todo mundo entender. Esse processo ele pode estar ocupando mais espaço e você perder espaço de transporte. Então, de repente, algo que seja já no vidrinho funcione melhor. Aí tem que ir para a ponta do lápis. Aí o Thomas vai adorar falar em custo. Então, vamos seguindo aí. Temos mais duas perguntinhas. Uma é do Fernando. Tem ideia de qual é a variação de temperatura, né, menos 15 até mais 40 graus,
que existe para enviar aos Estados Unidos? No tempo de transporte, Não, acho que está perguntando da variação de temperatura. que o container vai sofrer? Sim. Assim entendo a pergunta, né? Me dá uma... É o A que o Fernanda container acabou vai de, sofrer? a Fernanda acabou de confirmar aí no chat. O Wilson tem esse dado de maneira bem precisa. Ele está falando aqui que o avião de carga geralmente fica em 15 graus. Aqui lá eles têm um ar-condicionado para pressurização, né? No navio, deixa eu ver se eu puxo de cabeça a variação. Porque essa medida que você passou, ela não me é estranha. Mas faz o seguinte, Fernando, você já falou comigo aqui pelo WhatsApp, eu acho que foi você, eu vi aqui uns avisos. Eu posso te... mas não está errada não, porque dependendo de por onde você for, se você vai dar volta em alguns lugares, você não vai usar canal, baixa mesmo, viu? Vai muito no chão a temperatura. Eu não sei se chega a todos esses menos 15, porque lá dentro a variação não é tão grande. Mas também depende da região que você ficou no navio e que tipo de navio você está levando. Existem variações. Eu quero te dar um número genérico, pelo menos, para poder te atender. Wilson, se antes da gente terminar, você conseguir achar essa informação fácil, porque eu lembro que a gente teve que fazer uma observação em material exatamente por causa dessa variação, mas subiu o Atlântico, então não foi um grande problema, entendeu? Eu sei que isso que você colocou dá muito certo. A condensação que pode ocorrer dentro do container, aí você vai ter problemas de umidade, eu não sei, depois de fechado não vai ter essa variação para poder estragar. Tanto que você tem fruta que vai numa parte específica, porque ela matura no caminho, entendeu, Ana Regina? É só para manter no assunto aqui, que eu estou lendo o chat ao mesmo tempo. Então, essa variação, ela ajuda nessa maturação. Pode sim, Fernando. Agora, não acho que também faria uma alteração tão grande. É que nem, por exemplo, quando você importa vinho. É legal você deixar ele descansar um pouco, tá? Sabe aquele vinho que você traz na mala também, que você gostou e trouxe de fora, que é caríssimo aqui no Brasil, lá estava €1? Esse vinho também tem que descansar um pouco. Pode ser o teu caso. Até porque, nesse caso, você tem que tomar cuidado com a carbonatação. Então, vamos bater papo, porque eu adoro esses desafios aí. Tem um que está querendo levar cerveja para a China. Eu estou intrigado para saber que cerveja é essa que está chegando lá. Porque eu tenho casos com chinês assim, ó. Eu quero comprar doce de banana. Tá bom, eu tenho. Ele falou, eu compro. Eu falei, nem te disse quanto tem. Menos 27 a 57. Tá aqui, o Wilson pegou. Eu quero doce de banana. Tá bom. Se tem banana, tem. Eu também compro. Nem falou em quanto tem. Ele falou, não, eu compro a produção. Então, pode ser que você tenha uma oportunidade dessa na mão. Tá? Mas eu acho que a rota tá muito grande, essa variação, Wilson. Isso aí tá pegando rota por extremo sul, extremo norte. A travessia pelo Equador, eu sei que chega a temperaturas muito altas. Aí você tem que avaliar posicionamento no navio, tá? Para apanhar menos, certo? Joia. Então, vamos fechando aqui com a última pergunta, Alexandre, que é da Flávia. Qual é a maior dificuldade para a exportação de frutas, né? Seriam certificações, logística? Qual, na sua opinião, seria o maior desafio aí? Muito obrigado pela pergunta, para exportação, Flávia. Isso. O grande desafio é exportação de você frutas, ter uma produção preditiva, tá? Quando você assina contratos lá fora, principalmente em fruta, e quando ela está se tornando quase um commodity, como é o caso, por exemplo, do nosso melão, que está tendo uma recepção muito forte lá fora, e foi um pouco do que aconteceu com o mamão, a grande dificuldade é que você consiga manter qualidade e a consistência na oferta. Entende? Teu contrato tem que estar muito bem amarrado para qualquer tipo de problema que você tenha de descontinuidade, tipo uma praga, certo? Há um outro problema que aí você precisa avaliar, que você sempre tem que estar trabalhando com insumos e um controle de praga grande. Então, a monocultura ela destrói o solo, então com o tempo você vai perdendo essa qualidade se você não faz uma adubagem certa. É algo que, por exemplo, a gente tem um fornecedor de água de coco, e o coco dele é doce como nenhum outro. Eles são, inclusive, os fornecedores de coco
porque para outros cocos ficarem doces, aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil. E por quê? Porque ele tem um negócio chamado terroir, que às vezes a gente só fala de vinho, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é você conseguir prever a tua entrega, porque os contratos lá fora eu quero um container por mês, então como é que você vai manter produção? É um desafio, por exemplo, que se faz com castanha, que você compra a próxima produção do cara. Então, eu acho que o grande desafio é esse, porque assim, o público tem, sabe? A gente tem encontrado compradores para produtos que ainda às vezes são tão agressivos que a gente até indica para não fazer negócio. Vou dar um exemplo. Imagine que 40% do teu faturamento está em um cliente só. E se esse cliente cai? Olha o tamanho do buraco que você tem de faturamento, entendeu? Eu tenho cliente que dosou parte do faturamento em dólar e parte do faturamento em real. E aí, quando o dólar aumenta e o real cai, ele está equilibrado. Então, pode ser que você use isso como uma maneira de até manter a tua produção. Então, qual que é o grande desafio? Eu acho que é a constância, tá? É conseguir atender e ter peito para dizer, eu atendo a demanda que eu estou combinado em contrato. Certo? Esse, para mim, é algo que às vezes condena. É que nem uma colega que teve aqui, ela falou, eu bem que queria ter produção para conseguir exportar. Eu falei, calma que você chega lá. Ela me mandou uma foto de um monte de muda de caju. Fiquei feliz demais, porque ela já está expandindo pensando nisso. Bacana. Perfeito, Alexandre. Concluímos aí todas as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado de trazer todo esse conhecimento, trazer casos práticos, né? Que eu acho que é uma coisa bacana. Só temos que agradecer. Thomas, obrigado, certo? Obrigado, João, que está aqui no back-office, nos dando uma força. Eu gostaria demais de conversar com todos vocês. Falem, eu não perturbo depois, não. Eu vou até pedir para mandar coisa nossa, se você quiser, eu coloco nas listas. Mas eu estou à disposição. Procurem o PX, indiquem. Tem muita gente bacana que pode fazer o trabalho para aprender ou atingir o ponto de chegar lá. Obrigado, gente, pela oportunidade. Contem conosco. Espero voltar mais vezes. Tá? E não se esqueça de fazer a avaliação, que eu quero fazer melhor da próxima vez. Isso, muito importante. Valeu, o link da avaliação, até para receber o material que o Alexandre preparou aí com muito carinho, né? Cheio de links, cheio de dicas práticas. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Obrigado aos participantes. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, viu? gente. Muito legal. Boa noite.